Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. Mais uma vez, adentramos ao teu lar para transmitir uma parte da palavra de Deus. E está aqui do meu lado o servo de Deus, que hoje vai trazer a mensagem. Prazer, Paulo. Prazer. E eu tô vendo que você tá com violão aí, né? E você sabe que os piracicabanos gostam muito de ouvir um violão, né? Bem tocado. Qual hino que o senhor podia tocar para nós aí? Olha, já que você pediu, eu vou fazer isso. Eu quero cantar um hino que dá um testemunho de uma conversão. É isso que eu gostaria que o meu prezado ouvinte aí prestasse atenção na letra desse hino. Isso que eu gostaria mais, é o que eu gostaria que você acompanhasse a letra, que é o testemunho de uma conversão. Alguém que andava longe de Deus e alguém que é achado por Jesus Cristo e tem uma conversão linda ao Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, Paulo. Pode já? Pode. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que me salvou, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele eu sou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Fica conosco. Deus vai falar com você agora no programa O Viver é Cristo. Meu prezado amigo ouvinte da TV Ativa, estamos aqui mais uma vez para nós abrirmos a palavra de Deus e dar uma mensagem. Eu tenho muita alegria de poder falar aqui neste tempo de uma pessoa gloriosa e maravilhosa que está centralizada em toda a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar nesta noite do Senhor Jesus. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 4 e o versículo 12, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 4 e o versículo 12, diz assim a palavra de Deus: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esta foi uma pregação de Pedro, a terceira pregação de Pedro nesse livro de Atos. Pedro, ele estava preso aqui, ele estava respondendo, dando uma resposta às autoridades religiosas dos judeus, ou seja, o Sinédrio, que era um supremo tribunal dos judeus que ficava em Jerusalém, e aqueles homens estavam interrogando a Pedro pelo fato de ele estar pregando a Jesus Cristo, aquele que há poucos dias atrás havia sido crucificado, mas ele ressuscitou e agora
Pedro estava pregando Jesus Cristo e eles estavam incomodados com isso. Mas Pedro, ele dá essa mensagem, ele lança essas palavras para esses homens, para esse sinédrio, ou seja, que era composto de 71 pessoas, lança essa palavra preciosa dizendo: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe, o que Pedro está falando aqui é que eu vou passar para você, que não há salvação em nenhum nome, em nenhum outro nome na face dessa terra, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro fez a sua segunda pregação, o texto no capítulo 4 e o versículo 4 diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Pedro, na sua segunda pregação, houve cerca de 5.000 pessoas que se converteram a Jesus Cristo, que ouviram a palavra de Deus e aceitaram a palavra. Sabe, quantas pessoas ainda não têm essa certeza, não têm a bênção da salvação? Sabe, na Bíblia, quando Cristo, uma das pregações dele conhecidas, ele disse que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo fala isso, mas ele também fala que ele veio buscar e salvar o perdido. A missão dele aqui neste mundo, ele veio salvar as nossas almas. Ele veio dar salvação, oferecer salvação a nós pecadores perdidos. Mas sabe, para você chegar a um ponto de desejar essa salvação, de querer essa salvação, é muito importante, primeiramente, que você reconheça, que eu também já reconheci, que nós somos pecadores perdidos. No sentido espiritual, o homem está debaixo do juízo de Deus. Quando nós partimos aqui deste mundo, ao morrermos aqui, na verdade, a palavra nos informa que o destino do homem é o juízo por causa dos pecados. O juízo eterno, ou seja, a condenação eterna por causa do pecado. Mas esse quadro, ele foi mudado quando o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para tratar do problema do meu pecado e do seu pecado na sua morte na cruz do Calvário. Significa que ele veio para fazer uma obra perfeita, para, após isso, oferecer perdão e tirar nós dessa rota natural que é a morte aos homens, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, diz Hebreus 9:27. Então é muito importante que você saiba que a nossa condição espiritual diante de Deus aqui é muito séria, é muito grave. As pessoas muitas vezes não pensam isso, não se interessam por isso e vivem, muitas delas, uma vida como se nada tivesse acontecendo, tudo bem, morreu, acabou, Deus que decide. Não é assim. É muito importante você lembrar que nós estamos debaixo do juízo de Deus por causa do pecado. Os nossos pecados, eles são ofensa contra Deus. E Deus, como justo juiz, ele precisa punir o pecado. Ele tem que punir o pecado. E o salário do pecado, o preço dessa punição é a morte física e a morte eterna. Mas Deus, no seu amor e na sua graça, na sua compaixão, ele resolve enviar seu filho para mudar esse quadro. Agora, o quadro de alguém perdido, longe de Deus, destinado à perdição eterna, agora nós podemos ter uma solução, a única solução, que é o Senhor Jesus Cristo. A solução de Deus é Jesus Cristo, ele é a solução de Deus para o problema dos meus pecados, dos teus pecados. Por quê? Porque ele resolveu esse problema quando ele foi até a cruz voluntariamente. Por isso que Pedro aqui, no capítulo 4 e no versículo 2, fala assim, que eles anunciavam ao povo a Jesus e a ressurreição. Pedro não estava anunciando uma religião, uma igreja, uma mudança de vida
no sentido pessoal, apenas com o próprio esforço, mas o que Pedro estava anunciando é a mensagem que nós estamos aqui anunciando, Jesus Cristo e a ressurreição. Porque na sua morte, ele pagou o preço do seu pecado, do meu pecado. Isso é muito importante. Foi uma morte voluntária, ele se entregou voluntariamente à morte. Ele também tinha outra das suas qualificações para morrer, ele não tinha pecado, ele foi o único sem pecado. Então, ele pôde realizar o sacrifício em prol de nossos pecados. Ele pôde oferecer-se ali como sacrifício para Deus. Mas ele também precisava ressuscitar. O texto, Pedro fala, pregava a Jesus e a ressurreição. Então, na sua ressurreição, ele trouxe para nós a justificação. Agora Deus pode declarar você justo e eu justo, ou seja, perdoados, salvos, através da pessoa de Cristo, crendo no Senhor Jesus. Apenas isso. Não há um outro meio, não há um outro caminho, não há uma outra forma. Por isso que Pedro fala aqui, e não há salvação em nenhum outro nome. Este nome de Cristo é um nome singular. Em relação à salvação, é só Ele que salva. Isso é muito importante que você saiba. Ele chegou a dizer que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho. Então, não há uma outra fonte de perdão, de salvação, não há uma outra fonte de reconciliação com Deus, a não ser com Jesus Cristo, por causa da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Sabe? Então, é muito importante essa palavra que Pedro diz aqui, e não há salvação. Não há salvação em você mesmo, sabe? Há muitas pessoas que tentam falar, não, peraí, eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo. E acha que pelo fato de se auto-justificarem diante de Deus, ou seja, acha que vão para o céu por causa disso. Mas sabe o que a Bíblia diz? Deus na Bíblia fala que todos nós somos pessoas extraviadas. Sabe o que é isso? Diante de Deus somos pessoas extraviadas. Somos diante de Deus também, por Ele, consideradas inúteis. Porque nós somos pessoas como ovelhas extraviadas. Talvez você pense isso, que você possa ser que você não seja alguém extraviado para nossas leis aqui na terra. Paga seus impostos, tudo, faço as minhas obrigações, mas para Deus, no sentido do nosso pecado que está dentro do nosso coração, no sentido da nossa transgressão, para Deus nós somos pessoas extraviadas, pecadoras. E a Bíblia diz assim que cale toda a boca e todo seja culpado diante de Deus. Então não há como achar que você possa salvar assim, por você mesmo, pelas suas obras, pela religião, por alguma devoção, nada disso. A salvação é um ato de fé, em uma obra perfeita que Cristo já realizou na cruz do Calvário, sabe? Foi uma obra completa e perfeita que Jesus Cristo, ele satisfez todas as demandas divinas em relação ao meu pecado e ao seu pecado. Ele fez uma obra completa. Por isso o texto da carta aos Hebreus fala, 7:25, que ele pode salvar totalmente os que por ele se cheguem a Deus. Que Salvador maravilhoso, que Salvador bendito. Então não há pecado que Ele não possa perdoar, que Ele não possa dar o perdão, dar a salvação. Então Ele veio com o propósito de salvar. Agora, para você ser salvo, você tem que reconhecer isso, que você é um pecador extraviado, está longe de Deus. Nós vivemos em ofensa contra Deus. E Cristo morreu pecado pelo meu pecado. Isso é algo muito sério, muito grande, muito grave. Então, desse contexto aqui, de você reconhecer, pera lá, mas pregador, quer dizer então que Cristo morreu pelo meu pecado. O meu pecado então é ofensa contra Deus. O meu pecado me separa de Deus, mas Deus no seu amor, na sua graça, na sua compaixão, Ele envia seu próprio Filho para tratar do meu problema, do seu problema, quando Ele morreu na cruz do Calvário e ressurgiu ao terceiro dia. Que maravilha! Agora Ele disse para os apóstolos, ide pregai a toda criatura o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O que Pedro e João estão fazendo aqui é pregar o Evangelho. Por isso que eu disse que na sua segunda pregação houve quase 5.000 pessoas que se converteram e foram salvas.
Mas quem são essas pessoas que se converteram e foram salvos? Olha aqui. Foram pessoas que, o texto fala, que ouviram a palavra e a aceitaram. A sua salvação, a minha salvação, está condicionada a você ouvir a palavra de Deus e só receber. Eu recebo a palavra de Deus, eu aceito Jesus Cristo, eu recebo, só receber. Não pode fazer nada. O texto é claro na Bíblia que a salvação não é por obras, pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obra, não é por obra, é um ato de fé. Aonde você está aí, se você falar isso para Ele, Senhor Jesus, ou dirigir-se a Deus, sou um pecador. Conforme está na sua palavra, eu sou uma ovelha extraviada, desviada, longe. Mas eu sei que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim para me oferecer salvação e perdão. Ele veio fazer isso. Eu quero aceitar essa salvação. Sabe, o hino que eu cantei aqui, até eu falei que meu querido Samuel, a quem tanto estimo, eu não sou cantor, nunca fui cantor, eu apenas cantei aqui o hino, ele pediu, é apenas um testemunho de uma conversão, para você ouvir a letra desse hino e você ver o testemunho de uma conversão. A minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre, desprezível pecador, mas Jesus já transformou as minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Que maravilha, que encontro maravilhoso que acontece entre o pecador e o Senhor Jesus Cristo. Então Ele veio salvar. Mas para isso é necessário que você reconheça o problema do seu pecado, a gravidade do seu pecado e as consequências dele que levam a gente à morte eterna. Quantas pessoas estão dormindo aí, o sono da morte, estão longe de Deus, perdidas, mas e o amanhã? E se o amanhã não vier para mim ou para você, para onde você vai? Para que lugar da eternidade você vai? Você vai para a eternidade com Cristo, gozar as bênçãos celestiais, ou vai para juízo? Para juízo só vai os pecadores que morreram sem conversão. Os pecadores que morreram sem arrependimento, sem a fé em Jesus Cristo. Mas sabe, para salvação, todos aqueles que receberam Jesus Cristo, eles morrem aqui. Paulo falou que o meu desejo, o grande Paulo da Bíblia, Paulo que se converteu a Jesus Cristo, ele falou, o meu desejo é partir, quer dizer, ir embora dessa vida aqui e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então é muito importante que você saiba disso. E esses homens aqui, na segunda pregação e na primeira pregação, eles reconheceram a sua condição de pecador. E falaram assim para Pedro, no capítulo 2 e o verso 38, então eles compungidos ali com seus corações tristes, estavam arrasados, falou, Pedro, o que faremos agora? Pedro falou, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, ou seja, arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo. Crer, aceitar, confiar, é isso. Se você é uma pessoa que não foi salva ainda, você pode ser salva hoje. Que a salvação já foi paga. A salvação, Ele morreu por você, Ele só oferece, é um presente, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Agora, presente ou você recusa ou você aceita. Que nesse tempo que você está aqui, que você possa ir na sua casa, aí no seu escritório, aí na sua firma, falar para o Senhor Jesus Cristo, eu sei que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, eu quero a partir de hoje confiar neste nome, o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.
Sabe um outro problema muito sério que torna complicada a nossa relação com a graça de Deus? É a justiça própria. É aquela ideia de que a gente consegue ou se salvar, ou como até alguns que já são salvos pensam, conseguem se santificar por seus próprios méritos. Paulo critica muito duramente na carta aos Gálatas o pessoal que estava querendo se fiar na lei, como ele diz. Estavam querendo depender da lei, das obras da lei. Toda vez que a Bíblia usa essa expressão, ela quer dizer aqueles que estão querendo fazer por seus próprios esforços aquilo que Deus quer e agradar a Deus. Acontece que isso não é possível e nem era o propósito da lei. A lei foi dada para mostrar que a gente não consegue. A lei foi dada para mostrar que nós dependemos exatamente da graça de Deus. Então a justiça própria é um tapa na cara da graça. A justiça própria descarta a graça. É como se a gente estivesse dizendo para Deus, olha, eu consigo sozinho, eu dou conta, pode deixar que eu dou um jeito. O grande problema com isso é que quem tenta viver pelos seus próprios esforços e não confia mais ou não depende mais da graça de Deus, corre o risco de acontecer com ele uma de duas coisas. Ou ele desiste, e aí, como a gente diz, ele enfia o pé na jaca porque ele fala assim, bom, não vou conseguir mesmo, então ele deixa para lá. Aí ele vira mesmo um devasso, porque eu não consigo mesmo, então deixa para lá. Ou então ele vira um hipócrita. Ele tenta e não consegue, mas ele já criou uma imagem de um sujeito santarrão, então ele começa a esconder dos outros aquilo que ele faz. Em qualquer um dos casos é lamentável, porque não foi para isso que o Evangelho nos transformou. Quando a gente depende da graça de Deus, a nossa postura vai ser diferente. A gente vai fazer o que for possível para agradarmos a Deus, contando com a graça de Deus e com a força que o Espírito Santo nos supre, mas a gente vai reconhecer quando a gente erra. A gente vai reconhecer que nós não somos perfeitos e que nós encontramos justamente na graça de Deus o recurso para vivermos direito. É assim que a gente tem que fazer. Caso contrário, entra mais um ladrão aí na nossa vida e tenta nos tirar a bênção e a alegria de viver dependendo da graça de Deus. Conselho de Deus. Eu também gostaria de deixar uma palavrinha aqui para o ouvinte que já confessa Jesus Cristo, que já confessa, já creu como Salvador. O Salmo 146 e o versículo 3 diz assim, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Feliz
Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Sabe? Nós estamos vivendo em dias que já passou de muita confiança em alguém. Né? Bom, pode confiar, pode. Às vezes até um excesso de confiança. Não que a gente não tenha que cumprir o nosso dever à luz da Bíblia, bem entendida, à luz da Bíblia, o nosso dever com a pátria, temos que cumprir sim. Mas a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor Deus. Nós damos um crédito de confiança a alguém, mas a nossa confiança, a nossa total dependência está nele para tudo. Ele fala aqui, ó, feliz o homem que confia nele e tem o Deus de Jacó como seu auxílio. É Ele. Toda a nossa confiança tem que estar nele, porque tudo depende dele. Todas as coisas que nós temos, que possuímos, que somos, tudo vem das suas mãos. Inclusive a própria autoridade. Quando ele fala de autoridade em Romanos 13:1, fala que não há autoridade que não seja por ele instituída. Então nós temos que ter plena paz, né, desse quesito. Plena paz que ele é que vai instituir. A nossa parte é confiar. E também lembrar que nós somos peregrinos aqui, somos forasteiros. A nossa pátria está no céu. Então nós temos que ter muita cautela durante esse tempo para que não deixar transparecer que a nossa confiança está em alguém que pode mudar. Não, a nossa confiança está não em príncipe, não em autoridade, mas no Senhor, Deus, que é digno de toda confiança. Que Deus nos abençoe. Amém. Chegamos ao finalzinho do programa Viver é Cristo. Passou rápido, né, Paulo? Olha, eu conto com a sua sintonia aqui na TV Ativa, com a sua visita ali na igreja e também com o seu contato no Zap 998-08-1313. E nesse momento nós vamos encerrar orando ao Senhor a favor de todos os telespectadores. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é muito bondoso, sim. O Senhor é maravilhoso, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo, o Senhor é fiel. É verdade. É quem nós podemos confiar plenamente, não como um homem que muda a cada instante, mas te louvamos porque todo o bem vem de Ti. Sim. Senhor, toda a suficiência vem das Tuas mãos para nós, inclusive até o ar que nós respiramos, o Senhor ensina que vem de Ti. Sim. Te louvamos por isso, Senhor. Louvamos por esse tempo que nós passamos aqui, pela palavra falada. Obrigado. E te louvamos pelo tudo que o Senhor tem nos feito, mas também agora queremos orar por pessoas que talvez ainda não tenham essa salvação. Que nesse tempo presente aqui que eles estão ouvindo, o Senhor abençoe seus corações pelo poder do Teu Espírito, para que possam ser salvos, Senhor, possam confiar em Jesus Cristo. Mas também oramos por aqueles que estão doentes, enfermos. Senhor, o Senhor pode curar agora. O Senhor pode também dar emprego para aqueles que estão desempregados também. Também queremos colocar isso nas Tuas mãos. Nós Te louvamos por tudo e oramos agora por esse final de tempo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.